Perdendo tempo não, vambora para o vídeo. São Paulo precisa ter um elenco profundo para encarar a temporada. Eu também gostei da contratação do Oscar, a despeito do risco de sair em 15 e entrar em 3. Acho que ele é um jogador que tem boas possibilidades de dar certo por diversos fatores. Pela característica, qualidade técnica, pela última temporada, pelas temporadas anteriores de poucas lesões. Então, acho que ele tem boas possibilidades de dar certo no São Paulo, né? Mesmo que alguns ainda tenham ele como traidor lá pelo movimento lá atrás e tudo mais, mas eu acho que ele tem boas qualidades. É um jogador que o São Paulo, o tipo de jogador que o São Paulo não tinha no elenco. Como encaixá-lo? Como é que vai ser a repercussão junto aos outros do maior salário do clube? Como vai ficar a temporada com um banco menos interessante? Isso são outras discussões, mas para mim a contratação do Oscar foi uma boa contratação. O nosso parceiro Luca Bop, sempre com a gente e tal, ele fez uma reflexão que eu achei interessante. Falou assim, não, todo mundo fala que se ele fizer 3 gols lá, 2 gols, 1 gol contra o Corinthians, gol da vitória contra o Corinthians, tá perdoado, não sei o que e tal. Daí, eu até acho que isso vai acontecer, né? Que se ele fizer isso mesmo, ele será perdoado se ele começar a jogar bem no São Paulo, ninguém vai mais ligar pela história dele ter saído lá. Mas aí a reflexão dele é a seguinte, Arnaldo. Fala, agora tem caras do time do São Paulo que já estão lá, que podem fazer o que quiser, que eles nunca têm perdão, né? Tipo o Luciano, por exemplo. O Luciano pode fazer 25 gols no Corinthians que ele nunca vai ser perdoado, ele sempre vai ser questionado sobre ele. Agora o Oscar não, se o Oscar fizer um gol lá contra o Corinthians, ele tá tranquilo. São histórias diferentes, né, Tironi? Claro. É que o Oscar já começa devendo, né? Pelo passado. Não, o que ele tá falando, a análise dele é até que as pessoas serão muito mais condescendentes com o Oscar do que são com o Luciano, entende? Normalmente é com quem tá chegando, ou com quem tá subindo, né? E acho que a questão, como ele fala do Luciano, é porque o Luciano, em tese, é o diretamente atingido pela contratação do Oscar, né? Embora o Oscar não vá ficar com a camisa 10, vai ficar com a camisa 8, mas o Luciano acho que já acusou o golpe nas entrevistas últimas ali, como se fosse uma coisa para tomar o lugar dele, né? E a gente tem que entender... Até antes da, né? Mas já sabendo que o São Paulo estava querendo o Oscar, né? Estava tentando, né? Estava tentando um jogador dessa posição. Como tentou essa alternativa com a chegada do Ramos Rodrigues, não deu certo, tal, né? E aí tem essa situação, né? Dos interesses do empresário do Luciano, ou de falar, ó, Luciano, tal clube quer, não sei se eu fico, tal. Tem esse impacto imediato já, embora a gente tem que sempre trazer qual que é a visão da comissão técnica e da direção do São Paulo. A comissão técnica, o Zubeldia gosta muito, o Luciano deixou claro na entrevista que a chegada de um jogador como o Oscar não era para a saída do Luciano do elenco. Ele acredita que possa ser uma situação de composição. Acho difícil o encaixe à primeira vista dos 4 no mesmo time. Luciano, Oscar, Lucas e Caleri. Vi até uma análise do nosso companheiro Raí Monteiro, grande Raí Monteiro, sobre como poderia funcionar isso. Mas a intenção do Zubeldia é testar essa possibilidade com a permanência do Luciano. E o Luciano, para a direção do São Paulo, com um contrato longo, só sairia se fosse para o exterior com uma proposta boa para o São Paulo. Não seria para o... o Luciano não faria parte dos 15 que estão saindo, né? Ele seria um titular desse novo São Paulo ou um primeiro reserva. Não está no plano abrir mão do Luciano. Eu entendo. Sim. O Remo, você disse? É só uma sondagem, mas ele está fora dos planos, né? Ele está fora dos planos para a próxima temporada, então ele vai procurar um novo clube. O Remo acho difícil rolar, porque o Remo não tem tanta bala na agulha, ele quer continuar jogando Série A, jogou Série A aí essa temporada, tem outras possibilidades, mas é um cara que não fica no São Paulo, né? Então é muito mais em cima disso a discussão, né? Por ser um cara que, pô, tinha uma expectativa do torcedor, mas acho que desde a era Rogério Ceni, o Ceni dava várias indiretas na coletiva e, cara, muitas delas pro Luan, né? Que a gente soube depois também, né? Da parte do treino, que, pô, quando eu tava machucado, eu fazia 3 períodos, hoje o cara machucado chega 9 da manhã, vai embora uma, tal. Ele deu várias indiretas, lembra? Naquela época pro Luan, foi jogando isso. E é um cara que, pô, acho que faz sentido estar fora dos planos e eu não vejo ele com projeção de jogar. Ele jogaria na vaga de quem, né, Spenardi, desse meio de campo? Acho que não faz muito sentido. Eu acabei de falar, né? A gente tá muito bem servido, ainda tem também o outro assunto que a gente mais para frente vai entrar nesse assunto, que aqui tá bombando aqui a pergunta aqui para fazer para vocês do Pro Mercado, mas a gente já tá muito bem servido, tem mais gente ainda por vir, pelo que eu tô sabendo, tem negociação aí.
umas negociação quente aí que tá movimentando o mercado. Então a gente está muito bem servido. Eu acho que vai ser bom para o São Paulo, não está nos planos da comissão técnica, então para ele também vai ser bom estar trocando de ares também, vai ser bom para os dois, para o clube e para o jogador. Eu acho que ele tem que ir mesmo, tá tudo certo. Para mim, não. Eu acho que a gente está muito bem servido ali, já com o Pablo Maia e Alisson, a gente está bem servido. Se vier o reforço que estão especulando que vai vir, estão falando, aí melhora mais ainda, qualifica mais ainda. Exatamente. A gente vai falar então das possibilidades aí do São Paulo no mercado. Sim. Agora, ainda sobre o Luciano, Arnaldo, por que a gente não pensa que o Luciano, ninguém pensa, ou sei lá, poucas pessoas pensam, que o Luciano pode compor o elenco e pode ser titular em certas ocasiões? Não dá para pensar isso? E aí eu dou vários exemplos. Sei lá, o Felipe Anderson é titular absoluto do Palmeiras. Eu sei que são circunstâncias diferentes e tudo mais. O Coronado é super titular do Corinthians. Esse é super reserva, nesse conta. Mas, sei lá, você pega outros times aí. O Flamengo tem um monte de jogador lá. O Luiz Araújo o Luiz Araújo tem que jogar porque é o Luiz Araújo, ou o Cebolinha, ou quem quer que seja. O que eu quero dizer é o seguinte. Não que o cara vai ser um eterno reserva e vai entrar às vezes. Mas o cara não pode ser bastante utilizado? O Oscar cansou, jogou 10 partidas seguidas, bota o Luciano. Não, agora o Lucas não tá legal, sei lá, muda o esquema, põe o Luciano. Agora é o Caleri, então põe o Luciano centroavante. Ele não pode ser um cara útil, mesmo não sendo o 10, o titular absoluto. Porque, na real, vamos combinar, né? Titular absolutíssimo do time do São Paulo é quem? É o Alisson, é o Rafael, é o Caleri e é o Lucas. Sempre. Tem mais algum que é um titular indiscutível? Não, mas e assim, né? Numa temporada longa, nem esses necessariamente deveriam ser titulares absolutos. Então, né? vai ao encontro do que eu estou falando. Mas essa é a teoria, né? E acho que tem duas questões, Tironi. A questão da reserva do Luciano, talvez ela se pareça mais com a reserva do Gabigol. Você poderia ter falado isso. Por que o Gabigol? E no final das contas, não deu para ser numa boa nessa situação do Gabigol reserva, por exemplo. Pelo histórico no clube, pelo tempo de clube. E é o que a gente sempre conversa. O Luciano, se a gente for pegar, nas últimas temporadas todas, desde o título da Copa do Brasil, ele sempre esteve reserva nos momentos decisivos. Sim. E até agora foi tudo bem. Talvez o que aconteça, ele esteja imaginando, de novo, eu vou começar a ter que escalar de volta. Isso eu estou só deduzindo das posturas dele agora após final de temporada e do empresário dele, né? Agora, vamos lembrar, contra o Flamengo, na final da Copa do Brasil, ele era reserva. Contra o Botafogo, na Libertadores, foi reserva do William Gomes, né? E agora ele está sendo... entrou, esse é um bom exemplo, porque ele entrou, né? E o Zubedi explicou a situação, né? Você vai ficar na reserva porque você vai ser um cara que vai ser importante para mudar o jogo. E foi. Certo, perfeito. E ele tem sido bem compreensível nesse aspecto, porque você podia falar, o Lucas ou o Caleri, contra o Botafogo aqui, vocês vão ficar no banco para mudar o jogo, certo? E eu vou começar com o William Gomes, né? Poderia... O Luciano tem ficado, tem topado, tem abraçado todos os treinadores possíveis. Mas é uma questão. Agora é mais um jogador que vem. Agora, eu acho que será interessante se o Luciano ficar, o Zubeldia mostrar que entre os quatro não tem hierarquia. Isso. Você está traduzindo melhor o que eu tentei falar mais ou menos. Um pouco isso. Uhum. E a minha impressão, Arnaldo, não sei se eu estou numa onda de otimismo extrema, mas me parece que o Zubeldia pensa nisso. Ele fala da importância do Luciano, né? Não sei se ele vai chegar e dizer, agora hoje o Lucas a reserva e o Luciano é titular. Não é isso, né? O Lucas é o melhor cara do time e tal. Mas entendo que o cara possa ser importante. Os outros times que são poderosos, não tem um monte de cara que é bom pra caramba e que fica no banco? Não, nem tanto. É por isso que eu falo que ele é o mais próximo do Gabigol no Flamengo, né? Nem tanto. O Veiga não ficou no banco no Palmeiras? Hã? O Veiga não ficou no banco no Palmeiras? Ficou no banco do Palmeiras, de um técnico que está há muito tempo no clube e que é capaz de botar o Dudu Vamos combinar, o Veiga é um jogador mais importante para o Palmeiras. Sim, mais importante para o Palmeiras não, mais talentoso. É um jogador muito bom. Sei lá, dá para gente falar 1000 caras. Sim, mas eu acho que o Veiga ficar no banco do Palmeiras deve-se muito ao fato do Palmeiras ser treinado pelo treinador que pode fazer o que ele quiser. Não é o caso do Zubeldia ainda. O Zubeldia quer que o Luciano fique. Eu imagino que ele vai fazer a tentativa de colocar os caras juntos e um revezamento entre eles. Mas aí tá. É necessário, nessa costura toda,
trabalhar ao lado do jogador, né? Que né, de novo vai passar por uma situação talvez de prova, de teste e tudo mais. Né? Mas e a contratação do Oscar, ela também ela tem uma situação que a gente tem que entender, e assim é o futebol, e acho que o Oscar não pode carregar essa cruz, mais essa, que é do fato do cara ser o jogador mais bem pago do elenco a partir de agora. Isso tem um efeito cascata. Pode ter no Lucas, no Caleri, né? Quando acontece esse tipo de situação. Lembrando que o Oscar ganhava na China 10 vezes mais do que ele vai ganhar no São Paulo. Mesmo assim, mesmo com o patrocinador pagando 50% do salário, ele passa a ser o jogador mais bem pago do time. Isso tudo tem um impacto, porque o campo é uma dessas questões, né? Como juntar taticamente jogadores talentosos acima dos 30 anos. Esse é um problema do técnico. A outra é a convivência entre eles, a situação ambiente, né? Que é muito que a gente... Coisa que, por exemplo, não deu para rolar no Flamengo, né? Com o Gabigol fora, ou contra o técnico e não sei o que lá e tal. Não, e a gente já viu. Aliás, não deu para rolar no Flamengo algumas vezes. Hoje, ainda sobre saídas, né? Para a gente passar rapidamente então para a galera. Rato e Vitória ainda não está assinado. Conversei com o empresário dele há 5 minutos praticamente. Ele me afirmou que ainda não está assinado, que ainda restam alguns detalhes, burocracias, mas que deve acontecer de fato o negócio. Então, assim, houve uma informação, né, que ele falou que essa informação é falsa, tanto é que ele nem foi anunciado ainda, né, porque saiu no fim de semana que ele já teria assinado o contrato. O empresário dele nega veementemente, fala que não tem nada assinado, que ainda está como jogador do São Paulo. Então tá aí a informação que faltam detalhes, 5 milhões aí para o São Paulo por 80% do passe do Rato. Você acha que faz falta para a próxima temporada? Ou dá para fechar o ciclo já? Eu falo para você, o Wellington Rato, é uma incógnita, às vezes na minha cabeça eu fico pensando, será que vai fazer falta, será que não vai fazer falta? Porque eu já teve muitos jogos, principalmente jogos decisivos do São Paulo, que foram opções do treinador, tanto do Dorival quanto do Zubeldia, que colocaram ele. Eu falei, mas meu Deus do céu, colocando o Rato agora nesse... E ele foi lá e decidiu. Era bola assim e tal. Então, assim, eu fico com essa dúvida na cabeça. Eu não tenho uma resposta concreta para falar para você, assim, só vendo mesmo agora, né, na próxima temporada, se ele realmente vai estar fazendo falta. Porque é um cara muito qualificado na bola parada, né? Aquele cara que consegue, na bola parada, resolver. O título da Copa do Brasil ali foi uma assistência, digamos, dele. Ali no rebote, o Nestor fez o gol do título ali, né? Que empatou assim. E já teve outras ocasiões, no caso, ele resolveu na bola parada, né? Digamos assim. Então, assim, ele é um cara que ele é muito qualificado na bola parada. Talvez, eu acredito que vai fazer falta, sim. Se tiver algum jogador, não sei você, o que você acha? Poderia suprir essa necessidade da bola parada, assim, agora com a chegada do Oscar, não sei, talvez. O Oscar cobra falta também, consegue cobrar escanteio, mas acho que o Rato é muito mais fim de ciclo, né? O cara veio por 5 milhões, vem para ser coadjuvante, vira protagonista. Acho que é uma história tão legal do Rato, né? Que não precisa torrar mais um ano como dúvida, né? Para ele, acho que ele sairia por cima. Ele já fez um ano abaixo nesse sentido, né? Essa temporada, então esse ano ele tem problema físico, tava um pouco acima também, né? Então, tava naquela situação assim de não estar com o físico 100%. Eu acho que é fim de ciclo. Você dá mais um ano para o Wellington Rato jogar no São Paulo, acho que pode acabar de uma forma pior essa história, né? Mas vamos ver aí. O Vitória tá assim, muito bem encaminhado para contratar ele, deve ter essa saída aí por parte do São Paulo. E sobre saída... Tem alguma novidade sobre isso ou tá tudo na mesma? Não, a novidade, que na verdade é uma questão que já estava colocada e ela, digamos, justifique a demora eterna na contratação do Wendel, é a seguinte: o São Paulo, a partir da primeira semana de janeiro, pode assinar um pré-contrato com o Wendel, né? E pelas informações que a gente tem, o São Paulo já acertou os termos com o Wendel, que já avisou via seu empresário que vai assinar com o São Paulo o pré-contrato, ou antes do pré-contrato já ser negociado em definitivo, né? Então, essa sinalização afastou alguns outros clubes, o Corinthians, o Cruzeiro, o Grêmio, que queriam o Wendel, né? Então, o staff do Wendel passou a notícia que aceitou a proposta do São Paulo, que ele topa jogar no São Paulo. E aí, assim, a negociação com o Porto é liberar o Wendel antes do final do contrato dele em julho. Se ele tiver o pré-contrato assinado no início de janeiro, essa situação passa a ser ainda mais desconfortável para o Porto, porque aí ele, de fato, ou libera, pelo que o São Paulo está oferecendo antes,
o Moreira ou uma compensação financeira, ou ele vai ficar sem nada após a saída do jogador no meio do ano. O que o Porto estaria tentando? Uma proposta de algum clube, possivelmente da Europa, melhor para o Wendel nesta janela para vendê-lo, e não propriamente a proposta do São Paulo. Só que o cara, a partir do momento que o cara decide jogar no São Paulo, essa situação, se ele assina o pré-contrato, ele fecha as possibilidades de outras propostas de outros clubes. Certo. E aí o São Paulo, então o São Paulo está meio que, ele fez proposta, ofereceu as condições do Moreira, o Porto está empurrando com a barriga, o São Paulo, então, se a estratégia é empurrar com a barriga, que a gente, confiando na assinatura do pré-contrato, que a gente empurre até a situação do pré-contrato, no começo de janeiro, né? Enquanto isso, você vai ficando sem... Então, isso que eu ia falar. Há a possibilidade de o São Paulo falar, então tá bom, então você assina um pré-contrato, mas você só chega no meio do ano. E o São Paulo ficar cozinhando essa situação até o meio do ano sem lateral? Então, aí que tá, né? Não é possível, tecnicamente falando. Não daria para jogar 6 meses só com o Patrick. O que pode acontecer, e não é o que o São Paulo imagina, o São Paulo acha que nesse cabo de guerra com o Porto, alguma hora o Porto vai topar a liberação antecipada, até mediante, possivelmente, a assinatura do pré-contrato. O que pode acontecer, em último caso, é o São Paulo ir atrás de um outro lateral de um nível menor para esse período, até poder contar com o Wendel no meio do ano, na janela do meio do ano, né? O que seria para o clube um atraso de vida, né? Mas é aquilo, o São Paulo tá. Por isso que esse é o São Paulo real. Esse que tenta barganhar o possível para ter um lateral esquerdo. O São Paulo imaginário é o do super reforço, Superbet, Oscar e tal, que poderia trazer vários outros jogadores, né? Então tem uma distinção ali. E eu acho que a questão do lateral direito, ela acaba ficando vinculada à do lateral esquerdo. Por causa da história do Moreira? Por causa do Moreira, né? Então o São Paulo estaria liberando o Moreira desde já para ter o Wendel, mas se o Porto não topar, de repente não faria sentido também liberar o Moreira agora enquanto você não tem outro lateral direito. Então fica uma coisa em função da outra, né? Assim, a situação da lateral esquerda... Passando a informação para vocês, estão conversando constantemente, tem ainda esse contato pelo Thiago Mendes, parte deles de salário e tempo de contrato com o São Paulo está muito bem alinhada, isso não é de hoje, não é hoje, né, que eles estão alinhados, é desde junho, praticamente julho, né, quando eles estavam conversando para ele ser contratado ainda no fim dessa temporada, mas o Al Rayyan segue sem responder o São Paulo, segue tendo, cara, um jogo duro e inexplicável, né, então... Ignorando o São Paulo. Exato, né, eles estão um pouco chateados, entre aspas, que o São Paulo acertou com ele primeiro, mas é normal, ele vai ficar livre do mercado, e aí o São Paulo trabalha com a ideia de firmar com ele um pré-contrato. O Paulo Pitombeira, que é tipo empresário dele, tem uma relação bacana no Catar, né, tem uma relação legal com os times de lá, e tá tentando, mais uma vez, liberar ele no mês de janeiro para ele já fazer uma pré-temporada com o São Paulo. Ele tá machucado, é verdade, então ele voltaria ali aos campos praticamente em fevereiro, março, né? Teria um tempo aí ainda de parte física, mas o São Paulo segue tentando, segue conversando. Vai rolar? Aí depende muito do que o Al Rayyan vai responder pro São Paulo, que ainda tá nesse compasso de espera. O próprio Thiago Mendes, ele quer vir, né? Um cara que tem esse interesse verdadeiro de, cara, vir pro São Paulo, jogar no São Paulo, mas, assim, certas coisas, não dependem nem dele nem do São Paulo. É do Al Rayyan, que fez um pedido aí, cara, meio do ano de 30 milhões pro São Paulo contratar ele, ou seja, jogou um valor para não contratar, né? Falou, ele tá em fim de contrato, ele tá com, cara, questões físicas, paga 30 milhões aí. Não é assim que funciona, né? São Paulo também, a gente é tonto, mas nem tanto, né? Então, assim, acho que sem chance, e aí vai ficar de novo nesse compasso de espera, e é chato pra caramba. E aí saem informações que tá tudo certo, tal. Cara, tudo certo sempre teve, né? Então, desde junho tá tudo certo. Só, entre aspas, falta o Al Rayyan liberar, que não vai acontecer tão cedo pelo que a gente tem, Sminardi. O São Paulo tá... É isso que eu ia falar. Conseguir fechar com o Wendel.